E aí, pessoal, estudando aí então aquilo que está previsto no artigo 682 e seguinte sobre oposição, essa ação autônoma que deixou de ser uma espécie de intervenção de terceiro e passou a ser disciplinado aqui dentre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Então nós já vimos qual que é a finalidade, algumas distinções com relação ao Código de 73, tá? Então ela é interessante e importante dizer que para os pressupostos, por exemplo, para uma ação de oposição é que necessariamente haja um processo principal, ou seja, uma lide pendente, onde tramita, né, autor em desfavor de réu sobre o direito, sobre um determinado bem ou até sobre o próprio direito, e que essa pretensão do opoente objetive justamente essa coisa, esse direito por qual discutem o autor e réu daquela ação principal, tá bom? Então, por isso que ela é considerada prejudicial em relação à ação principal. Mas é importante dizer aqui para vocês, nesse momento, que a oposição, então, o exercício desse direito da ação de oposição ocorre sempre só no processo de conhecimento, tá? Então, regra não acontece no processo de execução, até porque o Instituto da Oposição, ele volta-se, então, a um pedido que se insere no mérito. Então, tanto é que se fala de audiência de instrução, entendeu? De sentença, tá? Então, tudo que acontece aí no processo de conhecimento. Então, nós estamos litigando sobre quem tem o direito sobre algo e isso é processo de conhecimento, é cognição, tá? Então, é nesse sentido que a oposição acontece no processo de conhecimento, importante frisar isso para vocês. Então, ali na sequência, nós estávamos analisando o artigo 683, parágrafo único diz para nós: distribuída a oposição por dependência, serão os opostos, opoente em desfavor dos opostos. Os embargos de terceiro, embargante contra os embargados, nós precisamos usar as denominações corretas, aquilo que o nosso código vem ensinando pra gente, legislando para nós. Então, serão os opostos citados na pessoa de seus respectivos advogados, até porque já existe ação tramitando, já tem advogado constituído nos autos, tá? E o prazo para defender, de contestar, é prazo de 15 dias, tá? Prazo processual. 684. Se um dos opostos reconhecer então a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente. Admitido o processamento, ou seja, minha oposição, minha ação de oposição, tá? Ela preencheu todos os requisitos de admissibilidade, então ela não vai ser indeferida liminarmente, tá bom? Ela foi admitida, a oposição será pensada aos autos e vai tramitar simultaneamente aquela ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. E o parágrafo único do 682 veio regulando aquilo justamente que trazia, né, em contraponto a do Código de 73, aquela situação da oposição ser proposta antes ou depois da audiência. Então diz assim para nós o parágrafo único: se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz vai suspender o curso do processo. O juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção daquela prova, tá bom? Salvo se ele entender, se ele concluir que a unidade dessas instruções atende melhor ao princípio da duração razoável de processo. Então a ideia é que ele faça o quê? Suspenda o curso do processo principal ao fim daquela produção de provas, para que possa daí também ser instruído a ação de oposição e que possam seguir juntos. Até porque o 686 vem dizendo para nós: cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, primeiro ele conhecerá da oposição, justamente porque ela é prejudicial em relação à ação principal. Pessoal, então é mais ou menos isso. Preciso que vocês, nesse momento, em sendo possível, analisem ali as intervenções de terceiro que ficaram em outro momento acadêmico de vocês. E agora a gente pode já ir estudando aí um pouco mais e diferenciando oposição de embargos de terceiro, tá bom? Então, assim, realmente são dois institutos importantes e de serem tratados aí nesse momento acadêmico e a gente conseguir fazer essas distinções. Beleza? Sucesso nos estudos!